tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa começando, gente. Vamos lá, uma tarde, no mínimo, muito agradável para vocês, tá? Libero desde já o WhatsApp 964450532, que é o WhatsApp do programa. Quer mandar perguntas? Aproveita, já pode ir mandando perguntas agora. Antes de falar dos convidados, corta pra mesa. Olha que mesa linda! Vanessa, nossa chefe, com uma mesa maravilhosa. Já vou ali pra gente bater um bate-papo e mostrar o trabalho lindo dela, hein? Hoje teremos, olha, eu gosto muito, né, dos covers, né? Adoro o trabalho deles. É um primor, né? Sempre que ele tem um cover, né? A gente vê a dedicação deles, né? O trabalho, a seriedade que eles levam. E nós teremos hoje Sandy Júnior, cover oficial. Aguarde, que vocês vão adorar. Heidi Lírio, escritora, palestrante, psicanalista, tema bullying. Vamos falar, gente. Entra ano, sai ano, e a gente continua sempre debatendo sobre isso e continua, né? Bullying, infelizmente. Renato Scarpin, ator, carreira e a peça em cartaz, gente. Adoro teatro. Rubens Scapera Júnior, ele é médico, tá? Um médico desses que a gente precisa conhecer o trabalho dele, viu? É uma doença, ele vai falar pra gente sobre doença, é uma consequência da falta de energia vital. Então, se a gente tá com alguma doença, tá faltando alguma energia. Vamos tentar entender? Vem comigo, o programa está começando. Bora, Brasil! Olá, tudo bom? Boa tarde. Bem-vinda. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. A Vanessa está numa mesa deslumbrante. Vanessa, sempre que vem um convidado, eu falo um pouquinho só para as pessoas de casa conhecerem, tá bom? Olha só, a Vanessa sempre gostou muito de cozinhar, então resolveu fazer gastronomia, pois acredita que cozinhar e expressar amor em forma de sabor. No início do ano, formou-se em confeitaria e com certeza não será o último curso, pois é apaixonada pela arte de cozinhar. Mais ou menos isso? Totalmente isso. Eu acho que a gente pode expressar nosso sentimento de várias formas. Eu acredito que o maior amor é você colocar seu sentimento dentro de um prato, expressar seu amor e com sabor, né? E quando começou a preparar? Você começou primeiro nos doces ou foi nos salgados? Eu fiz primeiro gastronomia, né? Na verdade, eu sou formada, quando eu era adolescente, em biologia, sou bióloga. Depois fiz pós-graduação em ecologia e trabalhei na área um tempão e o tempo foi passando, os filhos cresceram e eu sempre gostei de cozinhar, filha de mineiro, italiana. E aí sempre gostei muito de cozinhar, tive sempre bons exemplos em casa. E fui fazer gastronomia. Me descobri, fiz a gastronomia, terminei gastronomia, fiz a confeitaria e daqui para frente muito mais. Maravilhosa. Vamos assim, vou descrever, vou mostrar e você descreve para quem está em casa as delícias que tem nessa mesa, combinado? Sim, combinado. Vamos lá? Deixa eu ver. Bom, esse é um muffin de queijo, né? Eu trouxe ideias práticas para se até levar de lanche, né? E pensando no nosso dia a dia e até numa lancheira. Prático. Que lindo. Essa é a apresentação do bolo de cenoura. Eu fiz em 3 versões, né? O cupcake, que a gente consegue levar para a escola, para o filho. O mini vulcãozinho, que você consegue fazer num chá, né? Com as amigas, tá? Então, são as 2 versões práticas, né? Esse daí são os petit fours, de baunilha com cereja. Obrigada. Esse daí é meu encanto. Esse daí são tortinhas eu fiz uma geleia, né, de frutas vermelhas, um creme patisserie, um merengue suíço e uma blueberry. Lindo, né? E gostoso. Lindo também. Essa é uma torta austríaca com uma receita bem amanteigada, né? A massa é bem amanteigada e no meio eu coloquei blueberry para dar um toquinho diferente. A torta austríaca, qual é o paladar mais deles? Ela é bem amanteigada. Isso, ela é bem amanteigada, ela não é tão leve como um bolo chiffon, né? Então ela é um pouco mais pesada, mas ela é bem amanteigada, usada, como é uma região fria. Tá segurando. Isso, com certeza. Esse daí é uma receita, esse daí é a versão de pãozinho, né? Aí também nós temos 2 versões, é a mesma receita de pão, eu fiz um pão maior e esse menorzinho que é recheado de calabresa com cream cheese. Tá lá. Essa é outra querida que eu adoro, são madeleines de limão siciliano. Essa é uma receita francesa. Francesa, madeleine.
Essa é a outra versão do bolo de cenoura, né? Que eu trouxe as menores, né? São mais fáceis de você comer. E essa é para você colocar numa mesa maior, para compartilhar. E dessas maravilhas todas que tá nessa mesa sua, que tá linda, tá? Impecável. Obrigada. Vamos escolher 2. Os 2 mais cobiçados, que as pessoas mais pedem. Qual? Carro-chefe. O carro-chefe. A tortinha, com certeza, e madeleines. Sério? Como é engraçado, né? Essa coisa, né? Eu acredito que são coisas Madeleine mais... é maravilhoso. São diferentes, né? Então, as pessoas se encantam com uma... Quando você fala Madeleine, culinária francesa, eu acho que isso atrai as pessoas. Vai pela curiosidade mesmo? Sim, com certeza, com certeza. E esse branco aqui é o quê? Isso é um mousse de gorgonzola. Mousse de gorgonzola? Receita de um amigo meu querido. E agora ficou também, assim, entra nos cardápios quando eu vou fazer um brunch. Até para iniciar uma mesa, cai muito bem com um pedacinho de pãozinho, uma torradinha. Você organiza hoje, você faz o quê? Faz eventos, faz festas? Sim, eu sou personal chef, né? Chef, sim, né? sim. E eu trabalho também com nutricionistas da minha cidade e preparo as refeições já voltadas para personal chef. A gente... É tudo muito pesado, orientado pela nutricionista. A gente trabalha em conjunto. Dos esportistas, para quem treina, para quem quer fazer uma refeição mais regrada. Também. Você também vai na casa da pessoa e consegue coordenar também tudo? Também, com certeza. E organizar tanto daquele jantar maravilhoso, um café, um chá da tarde. Sim. Isso foi uma coisa que expandiu muito na pandemia, né? Porque o que aconteceu? Na pandemia... Criaram tudo na pandemia, né? Festa em caixa. Sim. Para as pessoas, pelo menos, ter esse aconchego dentro de casa, Exatamente, né? Porque estava fechado os restaurantes, as pessoas tinham aquele costume, né? De fim de semana, vamos sair para confraternizar. Veio a pandemia, acabou. Tudo, exato. Então, foi na pandemia que deu esse boom, que as pessoas queriam um carinho, queriam uma comida afetiva, né? Então, foi aí que... E você trabalhou muito? Muito, graças a Deus. Muito mesmo. Bom. E a sua mesa é linda. E você faz a mesa posta também? Faço sim. Você vai e já organiza tanto numa festa, num jantar, sim. Um aniversário, como um Sim, brunch, um café, um brunch. Sim. Maravilhosa. E onde nós encontramos você? Eu tô no Instagram como @chefvanbertozzi. Van Bertozzi, Simar, vamos lá. Imagem na tela. E assim, tem eu mesma. Acabei de voltar de uma viagem e vim com muitas ideias. E assim, eu gosto muito da culinária brasileira, adoro. Mas assim, é bom trazer algumas ideias diferentes para o nosso dia a dia, né? É um carinho. E eu tenho o bom de trabalhar assim é que eu consigo estar perto da minha família também, né? Consegue juntar as duas coisas, com né? certeza, com certeza. Maravilhosa. Tem algum telefone que você queria deixar? Tem sim. É 011 98289 4138. Você é de Arujá, né? Sou de Arujá. Pertinho em São Paulo. Você vem a São Paulo também? Atende todo mundo? Sim, com certeza. Com certeza. Então é só entrar em contato, gente. Instagram qual é? É @chef mudo, né? Van Bertozzi. Van Bertozzi, gente. Falando de delícias, uma mesa maravilhosa dessa aí, gente, eu tenho que falar pra vocês do Hospital Frei Galvão, viu? Eu sei que a gente tá numa mesa linda, numa felicidade, numa mesa mágica. Aí eu vejo que, por outro lado, a gente falando do hospital que tá em desespero aí, quase fechando as portas por falta de ajuda, né? Então, por favor, assista esse vídeo que eu vou falar pra vocês mais. Com mais de 80 anos de existência, o Hospital Maternidade Frei Galvão vive o propósito de acolher bem para salvar vidas. Em constante aprimoramento, o Hospital Maternidade Frei Galvão evoluiu e, atualmente, todos os serviços e procedimentos contam com equipamentos modernos. Hoje, o hospital possui 14.413 metros quadrados de complexo hospitalar. Nossa estrutura conta com 7 andares e dispõe de um heliponto para deslocamento e suporte no atendimento de urgência. Somos referência em serviços de alta complexidade, em cardiologia, no tratamento da hemodiálise, oncologia, maternidade, entre outros. Somos mais de 700 colaboradores, 350 médicos, 13.500 pronto atendimentos por mês, 1.600 consultas ambulatoriais mensais, 650 internações mensais.
Hospital Maternidade Frei Galvão. Sua vida é a nossa missão. O Hospital Frei Galvão é muito importante para todo o Vale do Paraíba e para milhares e milhares de pessoas do Brasil. Na tela da sua televisão tem aí o QR Code, aponte a tela do seu celular. Você pode também fazer a sua doação através da transferência fazendo o seu Pix. Se você que nos assiste, são milhões de telespectadores agora que estão nos assistindo em todo o Brasil. Se você faz agora o seu Pix, a sua doação, a sua transferência, Deus vai lhe dar tudo em dobro. Não em dobro com os bens materiais que você não precisa, mas Deus vai te dar em dobro com muita saúde, com muita paz, prosperidade, fé, esperança e muitos anos de vida para que você possa continuar ajudando aqueles que estão necessitando de ajuda. Gente, todos os dias eu falo e peço a ajuda de vocês. E sempre digo, não importa o valor, sabe? Eu acho que nesse momento é um momento de união onde as pessoas sempre ajudam, né? Então tá aí o Pix, vocês podem ajudar. Que seja R$1, que seja 5, que seja 10, seja 1.000. O que você puder, que não vai te fazer falta. Porque neste momento, para essas pessoas, está fazendo muita falta. Então, eu sempre falo que filantrópico significa que o hospital que não tem ajuda, tá, gente? Não tem ajuda do governo, não tem ajuda do Estado, então é o povo ajudando o povo. Então, por favor, ajudem, continuem colaborando. A sua colaboração é muito importante, tá? Olha só, vamos falar agora de um outro assunto também que é muito, gente, é muito sério. Toda vez a gente fala, entra ano, sai ano, a gente fica falando sobre bullying e ainda continua. Eu estou hoje aqui com a Heide Lírio, que é escritora, palestrante, psicanalista, e a gente vai falar um pouquinho sobre você. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui ao seu lado e falando de um assunto tão urgente, tão importante. Entra ano, sai ano, entra mês, sai mês. Sim. A gente fala e continua, né? Parece que nada muda, né? E eu espero que essa nossa conversa ajude aí crianças, adolescentes, pais, professores, né? E que essa nossa conversa também tenha aí um despertar, né? Exatamente, para a nossa sociedade. Eu vou falar um pouquinho sobre você. Vamos lá. Olha só. Heide, é Heide, né? Heide Lírio, escritora, palestrante, psicanalista, psicopedagoga, com anos de experiência em atendimento a crianças e adolescentes. Em sua prática, recebeu aumento significativo no casos de bullying, gente, e decidiu aprofundar seus estudos sobre o assunto. Após anos de pesquisas e trabalho clínico, decidiu compartilhar suas descobertas em um livro que está prestes a ser lançado. Então, é muito preocupante, sim. Eu queria que você explicasse o que é o bullying e por que continua acontecendo, mesmo com tanta informação nos dias de hoje. Sim. É que, na verdade, o bullying é um problema que sempre aconteceu. Sim. Mas antigamente... A gente resolvia diferente. Exatamente. Por quê? É como se as pessoas não se preocupassem com as consequências. Então, a gente teve um episódio que aconteceu em 1999, que ficou muito conhecido como o Massacre de Columbine. A partir desse momento, teve um pequeno despertar, né, sobre esse grande problema que é o bullying. Mas ainda assim não é o suficiente. A gente precisa ter uma visão global sobre o que é o bullying, como acontece, como realmente assim a gente entrar com prevenção para que não aconteça tantos casos como a gente tem visto. E o que é, dentro do estudo da psicanálise, o que é o bullying? A gente tem que entender o bullying como assim, uma forma de violência muito covarde, porque ela é disfarçada de brincadeira. Então, muita gente ainda associa o bullying com brincadeira. E aí, isso acaba o quê? Acaba meio que oficializando essa violência, né? Dando voz para esse movimento do bullying. Então, isso tem que ficar muito claro, que bullying não é brincadeira, é violência. E não é diversão, é opressão. Né? Então, a gente sempre fala que brincadeira é quando está todo mundo se divertindo. Né? Se tem uma pessoa que está sendo oprimida com a sua brincadeira, opa, peraí. Está incomodando, já né? não Faz é brincadeira mal, né? mais, exatamente. Faz mal, magoa, fere. Sim. Porque na minha época, vou falar na minha época, bullying na minha época existia assim, estou com 54 anos, mas na nossa época a gente resolvia no tapa. Quando fazia uma gracinha, encontrava no portão da escola. Era certo, pode perguntar a qualquer pessoa da minha turma, da minha geração, marcava na saída da escola, mexia lá dentro, provocava lá dentro, xingava, criticava, fazia. Quando marcava, era no portão lá fora hoje, encontrava. Aí encontrava, saía na mão. Sim.
Mas saía na mão mesmo, pra valer mesmo. Então, resolvia. Isso é uma violência que resolvia com violência. Sim, só que ainda hoje isso ainda acontece. Mas acontece. o que a gente observa é que isso não resolve a situação. Não, porque vai continuar. Vai continuar. Vai continuar É um ciclo, pior. porque violência gera Mais violência. né? Isso assim, em todos os âmbitos. E a gente batia de... Nossa, naquela época era triste. Ainda é. Ainda é assim? Por isso que a gente tem que combater, com prevenção. Como que é a prevenção para o bullying? Qual o livro que você vai se lançar? Qual deles? Eles foram lançados, Já foram né? lançados. Que é o FOCA, que é o método de prevenção ao bullying, que eu fiz para as crianças e para os adolescentes. Então é uma cartilha toda ilustrada, que é esse aqui. Esse primeiro. Esse Isso, aqui. exatamente. E o bullying nunca mais, eu fiz exclusivamente para os pais e para os educadores também, com Foca aqui é pras estratégias crianças. de prevenção ao bullying. O que é interessante a gente pensar é o seguinte, se alguma escola falar que na escola dela não existe bullying, é uma grande mentira. Né? gente. Porque o bullying, ele Em todo faz lugar. parte da interação humana. Mas o que leva uma pessoa a ficar? Porque para mim o problema não é com quem está sofrendo bullying, não. É com quem está praticando. Interessante a sua colocação. Para mim o problema é com ela. Sim, porque sempre quando a gente fala de bullying, existem algumas pessoas envolvidas, que no caso seria o opressor, Sim. que normalmente é aquele que já tem mais autoestima, né, que é o famosinho da galera, né, que é aquele que já tem assim um poder de persuasão maior. Esse é o opressor. E tem o oprimido, que se torna vítima, que na maioria das vezes é aquela criança, aquele jovem. Lembrando que bullying também acontece fora da escola. Não é algo que é especificamente Sim. da escola, né? A Então, escola, porque geralmente ambiente de trabalho. A gente fala de escola porque é tem onde o vários da mesma foco idade, né? é maior, né? Então, esse oprimido normalmente é aquela pessoa que tem baixa autoestima, Mais inseguro. mais inseguro, né? Tímido. Que está fora do padrão, né? Que Gente, muitas essa coisa vezes de colocar todo mundo no mesmo padrão é que é o erro, né? Exatamente. Então, isso tudo o quê? Isso tudo acaba incentivando esse outro grupo dos opressores, né, a darem continuidade aos atos de bullying. Por quê? Existe também os ouvintes, que são aqueles que estão participando do bullying. Porque eles também acabam Colabora também, sendo né? abalados. Por quê? Eles pensam assim, poxa vida, se eu falar algo, se eu fizer algo, eu posso ser a próxima vítima. Com medo também, tá Então, coagido os também. opressores, oprimidos e os ouvintes precisam ter um olhar específico para cada situação. Você consegue, qual a solução dentro do preparo dos nossos filhos? Sim. Nós vamos voltar lá em casa, a gente vai falar que é em casa, que são os pais que têm que conversar com os filhos, é limite. A gente vai voltar numa coisa que deveria ser de praxe. Acho que não precisaria nem falar, mas infelizmente, a gente tem que pegar uma psicanalista para poder falar. Quem está errando? Os pais também, gente. Sim. As crianças estão muito sem limite, tudo pode. E chega na escola, faz o que quer, às vezes vem reclamação, os pais não conseguem pegar esse filho, conversar. Exatamente. Eu acho que Então, tá muito difícil os dias de hoje, tudo. eu sempre oriento o seguinte, que na prevenção ao bullying não pode ser nada verticalizado. Ou seja, algo assim que parte do diretor da escola para um grupo. Ou que parta de um professor para o grupo. Não, precisa ser horizontal. Tem que colocar todo mundo para refletir sobre o bullying, porque os ganhos são, assim, infinitos. Né? Então, eu fiz um método de prevenção ao bullying, que eu sempre oriento as escolas e os pais, porque o bullying é de fácil observação. Parece ser difícil, mas não é. Normalmente, a vítima de bullying é aquela criança que ela acaba ficando mais isolada, ou aquela criança que muitas vezes também... Por isso que os pais têm que participar, Nani. Porque esse filho, ele pode se recusar a ir para a escola, ter são sinais, comportamentos psicossomáticos antes de ir para a escola, como dor de cabeça, né? Fica com mal-estar, com enjoo. E muitas vezes não é preguiça, é porque ele sabe, Se defendendo já, exatamente, é um antecipando. sintoma físico de que ele sabe que ele vai sofrer lá no ambiente escolar. Então, todo mundo tem que participar do FOCA. Família, escola, gestão, professores e alunos. E esses dois livros? O Bullying Nunca Mais é um livro que eu falo especificamente para pais e educadores.
de prevenção ao bullying. E o Relação Abusiva Nunca Mais foi o livro que deu origem à questão do bullying. Eu vou explicar. Quando eu fiz esse livro, eu fiz entrevista com mais de 100 mulheres. E elas tinham algo em comum. A maioria delas... Vou pegar aqui para mostrar. A maioria dessas mulheres que sofrem relacionamento abusivo sofreram algum tipo de abuso na infância. Então, se a gente pegar aí, por exemplo, 100 mulheres que sofreram abusos, que sofrem relacionamentos abusivos, na anamnese, a gente percebe que ela sofreu abuso na infância. Oh, desculpa aí. E, em muitos casos, elas foram vítimas de bullying na infância. Você acha que tem condições? Você acha que a gente consegue mudar essa história? Com certeza, com certeza. Então, a gente tem que seguir um passo a passo. E o primeiro dele é o fortalecimento emocional. Então, a gente tem que parar de ficar olhando o problema e olhar para a solução. Então, as nossas escolas, elas precisam conversar sobre saúde emocional, comunicação não violenta, fortalecimento emocional, autoestima, amor próprio, autoconhecimento. Então, esses conceitos vai fortalecer, vai blindar o emocional de nossas crianças. Com que idade você acha que devemos falar desses assuntos? Desde sempre. Desde sempre. E em relação aos pais, é importante isso que você falou, porque a gente tem observado, assim, famílias completamente, assim, disfuncionais, onde os filhos se tornam os imperadores de suas casas. Então, eles ditam as regras e chegam na escola, eles fazem da escola a extensão da sua casa. Começar a consertar em casa, né? Sim, então a gente tem que despertar, Nani, assim, a conscientização de toda uma sociedade, porque os ganhos são, assim, infinitos. Então, a gente sabe que quem sofreu bullying na infância ou na adolescência, na vida adulta se torna aquele adulto com baixa autoestima, com problemas de relacionamento. Podemos resolver os problemas futuros mesmos, né? Sim. Muitos problemas. E existe uma coisa, né, que a gente fala muito, que é o ressignificar. Então, a gente sabe que quando esse jovem, quando esse adulto, ele consegue ressignificar a sua dor, ele é como aquela frase de Nietzsche, que ele fala, aquilo que não me mata, me fortalece. Ou seja, é o fortalecimento emocional mesmo. Não se vê como uma vítima, mas se vê como uma pessoa forte, de que ela está passando por isso, ok, mas eu vou superar. Existe um caminho. E a gente começa com a autoestima. Maravilhosa. Você está fazendo palestras? Você vai nas escolas? Sim, eu faço palestra. Onde nós encontramos você para levar você às escolas? Que isso é um assunto que deveria, sim, ser levado em todas as escolas, orientar todos. Sim, a saúde emocional é algo, assim, urgente para ontem e as escolas precisam ter esse olhar. Olhar para a solução, foca na solução. Como que é o seu Insta? Então, vocês podem me encontrar no @eidilírio e no meu site, que é o eidilírio.com. E também a gente tem o Abril Cinza, que é um projeto bem legal. Isso! Obrigada. abrilcinza.com.br. Obrigada, maravilhosa. Parabéns pelo trabalho. Agradeço de viu? coração a oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Brilhante. Só assim que nós vamos tentar ajudar os nossos jovens de hoje, que serão os adultos de amanhã. Adultos, né? Jovens preparados hoje, adultos saudáveis, mentes saudáveis, pessoas felizes no futuro. Vou para o intervalo comercial e volto no minutinho. Só não saiu daí, porque tem muito mais para você aqui no Tarde Top.